Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, combinado? E vamos para o relato de hoje, que é este, Apartamento 102. Hum, Vamos ver. Olá, vim contar sobre a primeira vez que tive uma experiência sobrenatural. Eu cresci dentro da Igreja Católica, mas sempre tive muita curiosidade sobre outras religiões e sobre temas considerados tabus dentro do catolicismo. Após finalmente conseguir sair da igreja, contra a vontade da minha mãe, eu comecei a estudar e pesquisar sobre outros tipos de expressão de fé, outras religiões e outras culturas. E também tive a oportunidade de estar em terreiros, em centros e outros locais de culto, a fim de aprender um pouco mais sobre a espiritualidade e demais tradições religiosas. Nunca fui cética, pelo contrário, sempre acreditei num poder maior que está fora do controle de mãos humanas. Antigamente era representado pelo Deus católico, hoje. Antigamente era. Eu não sei se é um moço ou uma moça que nos conta aqui. É, eu acho que é uma moça, mas não sei. Antigamente era representado, ou representada, não sei, pelo Deus católico. Hoje são as pequenas e grandes coisas do mundo que não podem ser explicadas ou compreendidas. Eu não entendi muito bem, mas vamos continuar. No meio de todo esse mistério do incompreendido, espíritos sempre me fascinaram. Na adolescência, eu amava ouvir as histórias da avó da minha melhor amiga, que era uma senhora espírita e que já havia passado por algumas questões barra encontros espirituais. Eu ficava intrigada em saber que aquela mulher já teve contato com uma parte do mundo que jamais foi real para mim. Eu queria saber como era a sensação, eu queria ter a certeza de que espíritos são reais, mesmo que eu não pudesse provar para outras pessoas. Às vezes eu me pegava varrendo a mente, tentando entender ou lembrar se eu já havia presenciado qualquer coisa minimamente parecida com as histórias da avó. Se por acaso já havia cruzado o caminho com algum espírito, mas após um tempo aceitei que eu não tinha essa confirmação dentro de mim. E a vida seguiu. Em 2003, eu ajudei o meu amigo. Então, aqui não fala se os nomes estão trocados ou não, né? Em 2023, eu ajudei o meu amigo Beltrano a fazer uma mudança. Ele foi morar num apartamento próximo do centro da cidade, em uma quadra comercial. Para você ter ideia, a primeira vez que eu entrei lá, eu senti uma sensação estranha. E quase não consigo explicar muito bem como foi, mas o ar era denso, meio pesado, ou parecia como se eu tivesse feito muito esforço e estivesse ali sem fôlego, com certa dificuldade de puxar o ar. Pensei que o apartamento pudesse ter ficado fechado e vazio por muito tempo, e por isso o ar estaria carregado e com um leve cheiro estranho, muito específico. O apartamento era assim. A porta de entrada dava para uma sala pequena que tinha uma janela horizontal. Tá descolando meu cenário. Ele olha de novo. Não vai me cair aqui que eu levo um susto. Eh, então tinha a porta de entrada dava para uma sala pequena que tinha uma janela horizontal estreita, bem alta na parede, rente ao teto. Em frente a essa porta havia um pequeno corredor de, no máximo, uns 2 metros de comprimento. de- e que ao mesmo tempo era a cozinha, e que ao mesmo tempo era a cozinha. O corredor era a cozinha? Bem pequena mesmo. O corredor barra cozinha dava direto para a porta do quarto, que era o maior cômodo e o único que possuía janela de verdade. E lá dentro também ficava o banheiro. Esse apartamento ficava muito próximo ao local onde eu trabalhava. E algumas vezes, quando eu tinha que ficar até tarde na loja, o meu amigo deixava eu dormir no sofá, para não ter que pegar o ônibus tarde da noite e ter que voltar muito cedo no dia seguinte. Eu morava a 1 hora de distância do trabalho e, dormindo lá, eu conseguia chegar em 10 minutos a pé.
Também éramos sócios e trabalhávamos no nosso projeto juntos, então era frequente eu estar na casa dele, geralmente 2 vezes por semana. Nessa constância, eu fui começando a perceber algumas coisas muito sutis que, com o tempo, foram crescendo. O cheiro que eu senti quando ele mudou estava agora um pouco mais forte. Eu conseguia senti-lo no corredor do prédio vindo da porta do apartamento. Dessa vez, o cheiro era mais vivo, mais orgânico, digamos assim. Cadê? Mas, ao mesmo tempo, cheirava a coisa velha acumulada. Esse cheiro esteve presente sempre nesse apartamento. E eu não era a única a sentir. Além do Beltrano, outros amigos também sentiam. Lembro que uma vez esse cheiro estava tão pesado que eu fiquei profundamente incomodada. Eu chamei gentilmente o Beltrano para fazermos uma faxina. Ele também não era a pessoa mais organizada do mundo, tá? Mas eu perguntei se eu poderia também defumar os cômodos quando acabássemos a faxina e ele deixou. Tudo ficou muito limpo, a casa estava um brinco e perfumada com produtos de limpeza e depois com a fumaça do palo santo. E mesmo assim, depois de muito lutar contra, o cheiro ainda estava lá, meio mascarado, mas ainda assim presente. Parecia emanar do chão, por debaixo da cerâmica, sei lá. Outra vez, enquanto estávamos trabalhando, eu vi de relance na minha visão periférica um gato passar entre a porta do quarto e ir para o corredor. Era um gato adulto, esguio, com pelo rajado e curto, e que me pareceu ser fêmea. Quando a pessoa descreve assim, na minha opinião, significa que ela sentiu isso, não bem ela registrou. Porque se um gato, você vê um gato pela visão periférica, já é difícil meio que saber a cor dele, né? E ainda mais saber se é gato, se é macho ou fêmea, você tem que olhar muito bem embaixo do rabo para saber, né? Então, pela visão periférica, ela provavelmente sentiu que era uma fêmea, sabe? Aquela coisa, eu vi um vulto, mas eu senti que era uma mulher, ou eu senti que era um homem. É esse sentimento aí. Então, eh, cadê? Onde estou? Me perdi. O gato esguio e me pareceu ser fêmea. Me virei para olhar, mas não tinha nada. Então deduzi que eu estava, sei lá, maluca. Nem cheguei a comentar. Poucos dias depois fui almoçar lá novamente, nos sentamos na sala, no sofá que ficava em frente à TV e ao lado da geladeira. Quando penso que não, vejo o tal do gato sair debaixo do sofá e passar do lado da geladeira a caminho do corredor. Foi tudo muito confuso e muito rápido também, porque eu o vi se movendo muito claramente. Mas assim que eu pisquei os meus olhos, ele já não estava mais lá. Dessa vez eu levei um susto e falei para o meu amigo: Nossa, às vezes eu me sinto meio estranha aqui. Da última vez pude jurar que tinha um gato, mas só vi assim de relance. E agora parece que eu vi ele de novo, o mesmo gato. E aí, o meu amigo olhou para minha cara, com os olhos meio arregalados, e falou: É um gato rajado cinza? Nessa hora, um frio desceu pela minha espinha, eu me tremi toda. Falei para ele que eu estava começando a achar que tinha ficado louca e ele me contou que também via esse gato às vezes, geralmente no fim da tarde. Ele contou que o gato era rajado, com maior parte dos pelos sendo mais escuro e outra mais clara, meio marrom. Era um gato adulto e de grande porte, do mesmo jeito que eu havia visto. Nesse dia, nós ficamos com mil e uma conspirações na cabeça. Chegamos à conclusão conveniente de que era um gato bom, né? E que ele estava ali para proteger. Mas depois o assunto foi se dissolvendo e acabamos até esquecendo. Outras vezes eu vi o gato. E sempre que eu via, eu comentava com meu amigo e ele respondia com variáveis entre fazia tempo que ele não aparecia ou hoje eu o vi também e ainda
Será que algum dia vamos vê-lo juntos, né? Bom, o tempo foi passando e o meu amigo, com certa frequência, reclamava de morar naquele local. Ele dizia que se sentia muito desmotivado a sair de casa, mesmo morando muito próximo de tudo. Ele só queria ficar 24 horas na frente do computador. Além disso, ele sentia falta da luz, da ventilação natural no apartamento, que só tinha uma janela útil. E eu fui percebendo que a minha presença no apartamento também foi se modificando. Eu ia cada vez menos visitar o meu amigo, mas toda vez que eu chegava lá, além daquele cheiro pungente estar sempre presente, eu sentia um cansaço descomunal e passava horas bocejando, bocejando, assim de lacrimejar. Esse cansaço ia se instalando em mim à medida que eu ia passando mais tempo lá. E quando eu dormia, o que havia passado a ser mais raro, né? Começou a ser mais raro, eu sentia muita preguiça de fazer qualquer coisa. Nessa época, lembro de ter falado para o Beltrano que eu quase estava parando de frequentar a casa dele, porque o cansaço que me batia não era normal. Ana, era assim no nível das minhas pálpebras ficarem caindo, mesmo sendo no meio do dia. Se eu resistisse muito, a minha cabeça começava a doer e o ar pesado preenchia tudo. Era quase sufocante. Teve dias, em dias muito longos em que eu chegava já cansada, que eu pegava no sono em menos de 10 minutos depois de ter chegado, sabe? Meu amigo, coitado, já estava se dando por vencido já e disse que também tinha sensações ruins ali. Mas tudo mudou nesse dia em específico. Eu havia chegado no apartamento por volta de umas 8h30 da noite, de uma quinta-feira, e fomos esquentar a comida para jantar. Conversamos normalmente e eu já estava sentindo aquele cansaço sentado nos meus ombros, sabe? E eu comentei com meu amigo que eu estava começando a me cansar e que eu não ia conseguir pegar no sono. Não, eu estava começando a me cansar e que eu não ia conseguir pegar no nosso projeto para trabalhar naquela noite. Aí eu lavei a minha louça, tomei um banho e fizemos um chá. Nessa época eu estava com alguns problemas pessoais e acabou que conversamos tanto que quando nos demos conta já havia passado da meia-noite. O prédio estava em silêncio e a rua lá fora também estava bem calma. Na sala eu sempre dormia com o ventilador de teto ligado e ele fazia um barulho característico de ventilador, aquele cíclico, né, sem muitas variações. E também não era muito alto, tá? Era um barulho normal de ventilador. Me deitei e senti as minhas pálpebras caindo, como era de costume naquele apartamento. Mas algo aqui estava bizarramente diferente. Lá do quarto do meu amigo, eu ouvi um corpo se levantar e caminhar até o corredor. Eu senti esse peso, essa presença ficar parada ao lado da geladeira. Eu ouvi nitidamente os passos se aproximando. Não poderia ser o ventilador. E também não me pareceu vir de outro apartamento. Eu abri os meus olhos, mas não havia nada ali. Tentei me recompor e voltei a fechar os olhos. Dessa vez, eu fiquei com os ouvidos bem alerta para ver se eu ouvia mais alguma coisa, mas por um tempo havia só o barulho das aletas do ventilador. Paletas? Não sei, também nunca ouvi essa palavra, enfim, às vezes está certo e eu que não conheço. Mas eu ouvi o barulho do ventilador, bom, 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 né? Aquele barulho clássico de ventilador. Quando o meu corpo já tinha se acalmado, eu escutei de novo. Só que dessa vez os passos estavam passando do corredor para o quarto, depois entrando no banheiro. E eu pensei, ufa, era só o Beltrano, claro, né? É ele. Ouvi alguém sair do banheiro e dessa vez ele se movia com mais cuidado, mais devagar, quase que para não fazer barulho. Eu estava convencida de que era o meu amigo tentando achar
tentando achar alguma coisa sem querer me acordar, sabe? E eu ouvi ele se aproximar da cozinha de novo, e até barulho de copo eu ouvi, meio abafado assim. Os passos vieram até a lateral da geladeira de novo e pararam. No ângulo em que eu estava, eu não conseguia ver quem era atrás da geladeira. Eu senti que peguei no sono, mas em poucos minutos eu acordei de novo. Dessa vez o meu corpo estava todo em alerta. Eu estava toda arrepiada. Eu ouvi mais uma vez os passos, dessa vez mais firmes. Meus olhos estavam arregalados e eu olhava fixamente em direção à geladeira. Um medo que eu nunca havia sentido antes tomou conta de mim. A minha pele estava toda eriçada, eu apertava forte os meus dentes. Tentei racionalizar e concluir novamente que provavelmente deveria ser meu amigo, né? Mas na hora que eu ia chamar o seu nome, aquela presença deu mais passos, dessa vez em direção ao sofá onde eu estava, saindo de trás da geladeira e indo até o sofá. E aqui eu não consigo explicar melhor do que isso, mas era uma silhueta no escuro. Uma massa preta humanoide alta espreitando no escuro, e parecia que havia ruído, digamos assim, ao redor dela, sabe? Ou uma certa estática, algo assim que parece que sabe, em volta dessa massa escura, provavelmente mais escura que o escuro. Eu não entendo como eu pude ver aquele preto em meio ao preto, entendeu? Que eu acabei de dizer. Mas foi exatamente isso. Era uma pessoa que não era uma pessoa em cima de mim, me olhando de cima, do lado do sofá. Ah, eu sei bem como é. Foi assim que eu vi também o povo das sombras uma vez. Eu estava em paralisia do sono. Bom, eu senti tanto medo que lágrimas começaram a cair dos meus olhos e eu nem me dava conta disso. Eu só me embrulhei debaixo do cobertor, comicamente, como nos clichês de filme de terror, né? Como se isso fosse resolver alguma coisa. Foi muito mais forte do que eu. Ah, é, eu acho, sei lá, um instinto da gente, né? Cobrir a cabeça, como se a gente não visse, a gente está protegido. Igual criança, quando tá brincando de esconde-esconde. Se ela não tá vendo, ninguém tá vendo ela. E aí eu gritei pelo meu amigo, que veio correndo. Tá vendo? Ela não estava em paralisia. Contei para ele o que eu senti, o que eu tinha visto. Eu não conseguia nem parar de chorar. Ele ouviu tudo muito calado e depois acrescentou: eu ouvi os passos também. Mas eu achei que era você levantando para ir no banheiro. Eu ouvi você entrar lá. Aí eu falei para ele que não tinha me levantado para ir ao banheiro e que eu também tinha escutado alguém entrar e acender a luz. E eu pensei que era ele. A luz do banheiro podia ser vista pela janela, rente ao teto da sala. Ele confirmou ter escutado a mesma coisa que eu, das 3 vezes. Aí eu dormi com as luzes acesas o resto da noite. Mas a sensação de que havia alguma coisa me observando de cima, ao lado do sofá, não passou. Foi a pior noite de sono lá. 2 meses depois ele se mudou. Passou um ano naquele apartamento. Depois do trauma, nós passamos a brincar com a situação e colocamos o nome daquela presença de Rogério. Contamos para o nosso grupo de amigos e sempre que estamos juntos, ou só nós dois ali, e algo estranho acontece, a gente fala que foi o Rogério. Um pouco mais seriamente, o meu amigo diz que às vezes ele sente que o Rogério é o karma dele, ou a antropomorfização. Deixa eu ler. Antropomorfização. Falei certo? Antropomor... É que eu não estou sabendo colocar a entonação no lugar certo. Antropomorfização. Isso daí. Da sua tristeza. Ou seja, a tristeza dele ganhando forma, entendeu? Uma forma pensamento, talvez, né? Porque ele sente que a sensação dele o acompanha desde que ele saiu do apartamento. E isso me deixa preocupada e pensativa. Desde que ele se mudou,
nunca mais senti algo parecido. Depois de tanto tempo me questionando sobre os espíritos e sobre sua existência, eu tive a resposta que procurava. Eu não posso apresentar nenhum fato. São apenas nossas palavras contra o ceticismo que eu honestamente entendo. Penso constantemente nesse episódio e depois disso tive algumas outras experiências com coisas sobrenaturais, mas nenhuma delas foi tão hostil. De verdade, eu gosto de imaginar que o Rogério ficou no apartamento onde ele tão brutalmente tinha criado raízes. Sobre o gato, não temos certeza. Ainda achamos que ele estava ali para o bem. Bom, desculpa o relato grande, parabéns pelo ótimo trabalho e espero que possa ler a nossa história. Um beijo para você, muito obrigada. Você sabe que muita gente relata, mas é que no caso você tem certeza que era um gato. Mas eu já vi vários relatos de pessoas que vê algo com essa visão periférica e descreve como parecendo um gato, mas na verdade é um vulto baixo, algo assim que passa baixo, que parece um gato. Mas no seu caso você conseguiu até descrever, você e ele, que era rajado e tudo mais, então foi algo mais claro, né? Foi realmente um gato. Mas será que a coisa que estava aí estava se manifestando como um gato? Será que era o espírito de um gato de outra dimensão? É lógico, eu sempre vou pensar, colocar na possibilidade aí de ter dimensões paralelas acontecendo ali, né? Quer dizer, eh, vidas acontecendo em diferentes dimensões, mas se chocando em alguns pontos, em algumas casas, alguns apartamentos, alguns eh, estabelecimentos comerciais, eu não sei por quê, mas alguns pontos assim, isso seria mais fácil de, de se chocar. E aí também entra talvez essa sensação estranha, porque o negócio é um de lá que tá vindo para cá, um de cá que tá indo para lá, e às vezes a gente não consegue observar nitidamente o que tá do lado de lá e a gente acaba vendo como uma sombra no escuro. Só uma teoria. Mas assim, fantasma, tá? Se for criação da tristeza dele, só ficou naquele apartamento, não foi? Depois que ele mudou, as coisas melhoraram? Eu acho que se fosse, eu acompanharia. Mas ela fala que acompanha? Que acompanhou? Hum, Agora me perdi aqui, peraí. Bom, não lembro. Aqui se ele falou que acompanhou, porque ele falou que acha que é o karma dele, mas começou depois que ele mudou para o apartamento, não é? Será que coincidentemente depois que ele se mudou, coisas aconteceram e ele foi ficando muito triste por motivos externos e essa tristeza ele acabou criando uma forma pensamento que começou a ter vida própria ali no lugar, no apartamento. Só que a hora que ele foi embora, o negócio ficou no apartamento ou seguiu ele? Sim, tem essa linha aí também, ou essa teoria, ou não sei se é tão teoria assim, mas da gente acabar criando algumas pessoas com maior facilidade, digamos, de, sem querer, acabar criando um ser que é a personificação, digamos assim, do que ela está sentindo, da tristeza, da raiva, né, e por que não da alegria? Aí a gente vê fada, talvez? Não sei. O que que é quando a gente está alegre? A gente vê bolhas, seres de luz, não sei, que seriam brilhinhos, que seria a personificação da alegria daí, né? Porque se da tristeza tem, da alegria tem que ter também. É, porque eu já li, não lembro aonde agora, de uma moça falando que ela estava com tanta raiva de uma colega de classe dela, uma coisa assim, com tanta raiva da menina, que ela mesma viu um cachorro preto entrando na sala, assim, sabe, e meio que rosnando para aquela menina. E ela já tinha, acho que, conhecimento disso e tal. Ela, na hora, ela soube que aquele cachorro preto era a personificação da raiva dela em relação àquela menina. Mas aí ela meio que caiu em si e meio que tentou falar pro cachorro, Chispa, Chispa, não, deixa quieto, tá? Eu vou me controlar, sabe? Não, não é que todo mundo da sala viu o cachorro, mas ela viu o cachorro. Então, talvez quem é mais sensível, médium, pode ver essas manifestações. Então, talvez alguns fantasmas que a gente veja também seja
como ela diz aqui, a antropomorfização de um sentimento, de uma tristeza profunda, de uma raiva, sabe? E acaba virando um ser que fica por aí mesmo, quase como com vida própria, né? O que vocês acham? Se alguém entende melhor disso que eu tô falando, deixa aqui nos comentários. Se tem uma história parecida, manda o relato pra gente. Se for comentar, também que seja sempre com respeito, por favor. Este foi o relato de hoje, um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!